Nessa aula 2 de História, nós vamos dar continuidade ao capítulo 6, o Brasil Colonial, com a página 194 e 195. Na página 194, vamos iniciar lendo o texto Organizando Nossas Ideias, que no texto Organizando Nossas Ideias vai falar um pouquinho sobre o Brasil Colonial, que é o período que abrange a chegada dos portugueses no ano de 1500 até a independência do Brasil, que aconteceu em 1822. O Brasil foi colônia de Portugal por quê? Porque Portugal ele tinha o controle sobre tudo que acontecia no Brasil. Então Portugal era chamado de metrópole e Brasil era chamado de colônia. Então Brasil e Portugal passou a ter uma relação. E essa relação entre a metrópole e a colônia ficou conhecida como Pacto Colonial. Mas o que será que vem a ser esse Pacto Colonial? Esse pacto colonial é um pacto que foi feito entre a metrópole, que era Portugal, e a colônia, que era o Brasil, onde o Brasil viria a ser somente uma colônia cujo sentido básico seria fornecer para o comércio europeu gêneros alimentícios ou minérios de grande importância. Vamos entender um pouquinho da organização do Brasil colonial. O Brasil colonial, na época dos portugueses, foi dividido em 15 capitanias hereditárias. O que são essas capitanias hereditárias? Elas foram criadas pelos portugueses e implantadas aqui no Brasil. Consistia, basicamente, na divisão de 15 faixas de terra. Eles dividiram esse território aqui do Brasil, que era o território que os portugueses colonizaram, em 15 faixas de terra. E essas faixas de terras eram entregues a portugueses da confiança do rei, que eram chamados de capitão ou donatário. Eles eram responsáveis pelo povoamento da capitania e pelo desenvolvimento econômico. Cada um era responsável pela sua capitania e pelo seu desenvolvimento econômico. É chamada capitania hereditária porque passava de pai para filho. Esse modelo de capitania foi utilizado pelos portugueses em algumas ilhas atlânticas. Como tinha havido sucesso por lá, os portugueses optaram por implantar aqui no Brasil também. Porém, aqui, em virtude da grande extensão de terra, da falta de recurso de cada donatário para colonizar a sua capitania e dos ataques dos indígenas para reaver as suas terras, somente a capitania de São Vicente e Pernambuco que permaneceu e prosperaram. Com o fracasso dessas capitanias e as ameaças de ocupação do território brasileiro, o rei Dom João III, em 1548, resolveu criar um governo geral para administrar a colônia. E ele escolheu a Bahia para ser a sede do governo. Mandou Tomé de Souza, que chegou ao Brasil em 1549 e assim fundou a cidade de Salvador. Mas antes da cidade de Salvador, outras vilas já haviam sido fundadas aqui nas capitanias. Página 195, nós vamos estudar o governo geral e as câmaras municipais. Primeiro vamos entender um pouquinho o que é governo geral. O governo geral era a maior autoridade na colônia e os donatários deviam obedecer-lhes. Então, Tomé de Souza chegou ao Brasil em 1549, mandado pelo rei Dom João III, fundou a cidade de Salvador e antes de Salvador já havia outras vilas fundadas. Então, Tomé de Souza foi mandado para o Brasil para ser o governador geral, proteger e administrar essa colônia em nome do rei português. Então, com essas vilas que foram surgiram também as câmaras municipais. Essas instituições e os representantes de um governo municipal foram uma herança que nós tivemos dos portugueses. A Câmara Municipal supervisionava a distribuição e o arrendamento das terras e comunais, lançava e cobrava taxas municipais, fixava preço de venda de produtos, concedia licença para vendedores ambulantes e verificava a qualidade de seus produtos, concedia licença
para construções, garantia de manutenções de pontes, estradas, cadeias e demais obras públicas. A Câmara regulamentava os feriados públicos e profissões religiosas, cuidava do policiamento das cidades e das diretrizes gerais da saúde pública. Então, realizem a leitura sobre o governo geral e a Câmara Municipal para entender e aprofundar o conhecimento. E visualizem a obra retratada no final da página 195, que é a primeira vila do Brasil, quando aconteceu a fundação de São Vicente, que foi a primeira vila a ser fundada no Brasil.